Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, sou lá do Posto Espírita Caridade Bezerra de Menezes. Estou aqui com vocês nesse vídeo para trazer um pouco sobre o Evangelho no Lar. Então, estou vindo aqui para a gente fazer como é que o roteiro, né, de como faz o Evangelho no Lar e tirar algumas dúvidas frequentes que as pessoas têm. E ainda mais nessa época de pandemia, onde que as pessoas estão em isolamento dentro de casa, os nossos pensamentos ficam mais vulneráveis, né, porque ficamos ali dentro de casa e começamos a pensar em coisas que não deveríamos, e a nossa vibração, por consequência, costuma tomar outros rumos, né? Então, o Evangelho lá é essencial para isso, para que nós reorganizemos o nosso pensamento em Jesus Cristo, tá? Que nos direcionemos à palavra do Senhor e à palavra do Pai, tá bom? Então, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma reunião fraterna no qual você se reúne ali, né, com seus familiares, seja ele seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, seu cachorro, papagaio, periquito. E isso é em todos da família. Família física e a família espiritual também, que estão ali junto conosco nesse momento. E por que devemos fazer esse Evangelho no Lar? Bom, o Evangelho no Lar, nós fazemos o Evangelho no Lar o quê? Para fazer a nossa higienização no nosso lar, para melhorar a vibração no nosso ambiente de casa, para refletir sobre os ensinamentos de Jesus e buscar nos ensinamentos de Jesus para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos melhorar o nosso desempenho, seja ele como marido, mulher, esposa, filho. Então, é buscar os ensinamentos e as reflexões nas palavras de Jesus. E quanto tempo deve durar esse Evangelho no Lar? Bom, estimo que de 15 a 20 minutos. 15 a 20, 22, por aí. Porque o Evangelho ele não pode ser muito curto, por quê? Porque você tem que ali fazer as suas reflexões. E com isso, se você ler um trecho do Evangelho ali, fazer por 30 segundos de reflexão, que eu acho que não é isso, com certeza vai ser bem mais, acaba sendo muito raso. E quando nós lemos o texto, nós temos que aprofundar, ser mais profundo, tentar extrair aquilo que o texto está nos dizendo. Então, com certeza, você não vai conseguir fazer, acho que, menos de 15 até 10 minutos aí. E por que o Evangelho não deve perdurar durante muito tempo, né? 30 minutos, 45. Não é bom porque fica desgastante. Nós não temos que ser nem tão rasos, nem tão muito profundos, nem tão muito detalhados. Porque imagina, você está lá no seu Evangelho lá, tá você e seu pai e sua mãe, um exemplo. E imagina, você fala durante 10 minutos, seu pai durante 10 minutos, sua mãe durante 10 minutos nessa reflexão. Então fica muito inviável, fica muito. Não fica muito legal durante esses 30 minutos aí. Fora para aqueles espíritos que estão ali também, que às vezes precisa de uma palavra amiga de conforto, e se você começa a falar muito, acaba muitas vezes se enrolando e acaba não captar a atenção e o sentimento daquele irmão que está ali, tá bom? E para mais uma pergunta aqui, ó, que é muito boa, as pessoas sempre falam, tá bom, se eu não tenho ninguém em casa, eu posso fazer o evangelho sozinho? Bom, olha que pergunta sensacional, né? Você não pode, você deve fazer o evangelho sozinho. Até mesmo se tiver alguém na sua casa e por conta do horário, se você fizer à tarde e as outras pessoas não puderem participar, você faça também seu evangelho sozinho. Porque o evangelho sozinho é a nossa base do evangelho, o que é a higienização do nosso lar, do nosso ambiente. Se as pessoas que convivem com a gente ali naquele momento não conseguem, então você vai lá, se representa no Evangelho lá, pede tudo aquilo que está de impureza, de ruim, e faça o Evangelho de forma natural. Isso não tem nenhum problema. E se pessoas também não quiserem participar do seu Evangelho, também não se preocupe com isso. Tá? Nós temos que respeitar o direito do outro, mas você
pode fazer a sua parte sozinho, não tem nenhum problema nisso, tá? E uma outra pergunta, ó, que é muito interessante, podemos fazer o evangelho durante toda a semana ou 3 vezes na semana? Bom, poder nós podemos. O que a gente fala é que, no mínimo, você tem que fazer uma vez na semana o evangelho, tá? Se você fizer duas, três, você também pode, não tem nenhum problema. Só que a questão quando realizamos o evangelho no lar, nós firmamos um comprometimento com os nossos amigos espirituais. E esses amigos fazem um compromisso com a gente também. Eles vêm aqui na nossa casa participar desse evangelho no lar e, por conta desse compromisso, nós, por exemplo, acontecem diversas coisas que nos fazem desligar daquele nosso propósito. Se você marca seu evangelho 6 horas da tarde, sempre acontece algum tipo de problema quando vai se iniciar o evangelho lá. Seja o cachorro começa a latir, o telefone toca, os vizinhos brigam. Sempre vai acontecer algum detalhe para o quê? Para te desvirtuar daquele caminho. Então, com seu comprometimento, mesmo com todos esses percalços que vão acontecer, e isso é normal, ainda mais quando você firma o seu propósito com Jesus Cristo, isso é natural. Mas você tem que fazer esse compromisso, você tem que manter a sua palavra e realizar o seu evangelho lá, seja uma vez, 2 vezes na semana, tá? Porque os Espíritos contam conosco e mais da nossa parte contamos com eles, tá bom? E uma outra pergunta, ó, que é muito interessante. É... Cadê? Você pode fazer o evangelho sem ler em voz alta? Você pode fazer o evangelho só no pensamento? Bom, poder nós podemos, mas o que eu recomendo é o seguinte, que você sempre quando realizar o evangelho, você sempre lê ele em voz alta. Por que disso? Porque quando você vai fazer o evangelho, às vezes tem espíritos que são trazidos pelos nossos irmãos mais nossos irmãos de luz, né? E aquele espírito muitas das vezes debilitado, se você fazer o evangelho só no pensamento, aquele espírito tão necessitado não é capaz de captar aquele pensamento de boas vibrações. Por quê? Porque a sintonia dele está totalmente diferente da sua. Então, quando você lê em voz alta, você faz uma reflexão para você, tá ok? Você adquire mais articulação para poder falar e você também faz com que aquele nosso irmão compreenda bem aquele ensinamento que você tá passando. Então, por isso que a gente recomenda sempre ler em voz alta, mesmo que você esteja sozinho. Se você está em família, ler em voz alta. Se você está sozinho, também ler em voz alta. E esse sozinho que eu digo, tá, pessoal? É sozinho no ambiente físico, porque no ambiente espiritual sempre vão ter ali as pessoas que simpatizam com o nosso pensamento, os nossos irmãos de luz, os nossos guias, todos vão estar ali junto de nós, tá ok? E uma recomendação que é muito importante é que não deixemos que nosso evangelho no lar vire uma sessão espírita. Então você não deve dar brecha para manifestações, para incorporações, de maneira nenhuma devemos deixar que isso aconteça. Você é autodoutrinador do seu corpo. Então você tem você tem essa autoridade de sentindo aquela vibração que o irmão se manifesta naquele momento, você pode conversar com ele, seja em pensamento ou até em voz alta, e informar que aquele ali não é o momento adequado, que os irmãos que estão ali naquele momento, que prestem um auxílio para ele e encaminhem para o lugar onde que ele deverá ser tratado, seja ele na casa espírita, seja ele num lugar fraterno. Então nós devemos ter esse autocontrole de encaminhar esse nosso irmão caso nós sintamos uma vibração nesse sentido, tá bom?